Imagine que, de repente, tudo ao seu redor começa a mudar. As pessoas que antes te subestimavam agora hesitam antes de pronunciar seu nome. Os olhares mudam. O silêncio se torna mais respeitoso. E você sente, sem precisar dizer uma única palavra, que algo dentro de você se transformou. Não é arrogância, não é superioridade. É algo mais profundo, mais enraizado na sua essência. Carl Jung chamaria isso de integração da sombra, um estado raro em que o indivíduo não busca mais aprovação, mas sim compreensão de si mesmo. E quando isso acontece, você se torna inatingível, não porque se esconde do mundo, mas porque finalmente se encontrou. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente acontece quando você atinge esse nível de consciência. E mais importante, por que isso muda absolutamente tudo? Ser inatingível não tem nada a ver com ser frio ou distante. Tem a ver com o domínio de si. Jung dizia que o verdadeiro poder surge quando você encara seus próprios monstros e aprende a dançar com eles. O mundo moderno nos ensina a parecer fortes, mas a psicologia junguiana revela algo ainda mais poderoso: ser forte, por dentro. Quando você não teme o abandono, a rejeição ou o fracasso, porque reconhece cada uma dessas dores como parte natural da jornada, você se torna livre. E liberdade emocional é a base da verdadeira autoridade. Essa autoridade silenciosa atrai, impõe respeito e cria ao redor de você uma aura que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem sentir. É nessa camada invisível que a verdadeira transformação acontece. Não é sobre o que você mostra, é sobre o que você vibra. Carl Jung afirmava que aquilo que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Ao aceitar todas as partes de si, as luzes e as sombras, você transcende a necessidade de provar qualquer coisa para o mundo. O olhar das pessoas muda porque, em um nível inconsciente, elas percebem que você não precisa mais delas para se validar, e isso paradoxalmente te torna ainda mais magnético. Quanto mais inteiro você é por dentro, menos o caos de fora consegue te tocar. Você se torna inatingível. Mas esse estado não é construído em cima de frases prontas ou de uma rotina de mindset vencedor. Ele nasce do caos interno, da dor que foi enfrentada e compreendida. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho, solitário e profundo, onde você para de tentar se encaixar no molde e começa a esculpir seu próprio. E quando isso acontece, algo muda não apenas em você, mas no modo como o mundo reage à sua presença. Você não precisa mais falar alto para ser ouvido, nem se mostrar para ser visto. A sua presença passa a falar por si. E esse é o verdadeiro segredo por trás de quem se torna inatingível. Não é sobre o controle do mundo externo, mas sobre a maestria do mundo interno. Neste vídeo, vamos mergulhar na raiz desse processo, entender o que Jung realmente quis dizer com a integração do inconsciente e por que isso redefine completamente a maneira como você é percebido. Acompanhe até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo, e principalmente consigo mesmo. Porque quando você se torna inatingível, não é o mundo que muda, é você. E o mundo apenas responde. Ninguém se torna inatingível sem primeiro atravessar o território mais sombrio da própria alma. Para Carl Jung, esse território é conhecido como sombra, a parte reprimida, esquecida ou rejeitada de quem somos. Aquela raiva que você não expressa, os traumas que você esconde, os desejos que você nega. Tudo isso forma uma camada invisível, mas poderosa, que age de maneira silenciosa e define boa parte das suas ações. Enquanto você não reconhece sua sombra, ela domina você. Você se irrita facilmente, se sente incompleto, vulnerável à opinião dos outros e preso em ciclos repetitivos.
A verdadeira transformação começa quando você deixa de fugir da sombra e começa a dialogar com ela. Encarar a própria sombra é doloroso. É como abrir uma porta que você manteve trancada por anos e ser forçado a encarar tudo o que tentou, esconder de si mesmo. Mas Jung nos lembra: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. A jornada para se tornar inatingível não é externa, é interna. E isso exige coragem, porque no início a sombra assusta. Ela mostra nossas contradições, nossos medos infantis, nossas falhas mais íntimas. Mas ao invés de lutar contra ela, Jung nos ensina a integrar, a reconhecer que aquilo que é reprimido só deseja uma coisa: ser visto e compreendido. Quando você integra a sombra, algo mágico acontece. Você começa a recuperar partes de si que havia perdido. Vontades esquecidas, paixões abafadas, talentos que nunca foram explorados por medo do julgamento. De repente, você percebe que era você quem estava se sabotando o tempo todo, tentando se encaixar em uma versão domesticada de si mesmo. E ao recuperar essa energia aprisionada, você se fortalece. Essa força silenciosa, que vem da aceitação de quem você realmente é, se reflete na maneira como você anda, fala e se posiciona no mundo. E o mais interessante, os outros sentem isso, mesmo sem entender o que mudou. A sombra integrada também ensina limites. Quando você sabe do que é capaz e conhece o lado sombrio dentro de si, você não precisa mais provar nada. Não há necessidade de reagir a provocações, de buscar aprovação, de ser compreendido a todo custo. Isso porque você já se entende. A pessoa que integrou sua sombra se torna naturalmente mais calma, assertiva e centrada. E essa paz interior gera um tipo de poder que não se encontra em manuais de autoajuda ou frases motivacionais. É um poder que não se vê, mas se sente. Um poder que cria respeito sem precisar exigir. E é exatamente aí que a transformação começa a ser percebida. As pessoas não sabem explicar, mas elas percebem que você mudou. Você não se abala mais com críticas pequenas. Não reage ao caos com desespero. Você olha nos olhos e transmite uma certeza que vem de dentro. E quanto mais você integra a sua sombra, mais você se torna inteiro. E um ser inteiro é inatingível. Porque não importa o que digam, pensem ou façam. Você não está mais à mercê do mundo externo. Você domina o seu mundo interno. E esse domínio é a raiz da verdadeira força. Para Carl Jung, o ápice da jornada humana é o processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna aquilo que ele realmente é. Parece simples, mas é uma das tarefas mais complexas da vida. A individuação é a integração dos opostos, a harmonia entre a persona, a máscara social que usamos, e o verdadeiro self, a essência autêntica que pulsa por trás das aparências. Quando você inicia esse processo, começa a questionar tudo o que antes era certeza. Por que ajo assim? Por que me importo tanto com o que pensam de mim? Essas perguntas não são fracas, são o primeiro sinal de força. É o seu inconsciente, pedindo para ser ouvido, é o verdadeiro você tentando emergir. O que torna alguém inatingível não é a ausência de emoções, mas a profundidade com que ela se conhece. Enquanto a maioria vive em função de expectativas externas, quem está em individuação vive em comunhão com a própria verdade. Não precisa ser aceito porque já se aceitou. Não precisa ser entendido porque já se entendeu. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Esse é o verdadeiro diferencial. A maioria das pessoas quer parecer forte, mas aquele que caminha na individuação não precisa parecer, ele é. E essa diferença é sentida de forma visceral pelos outros, ainda que inconscientemente. A individuação também transforma suas relações. Quando você não precisa mais preencher vazios internos com a validação de alguém, suas conexões deixam de ser baseadas em carência e passam a ser baseadas em liberdade.
Você não tolera mais relações superficiais, não aceita manipulações emocionais, não se deixa prender por jogos psicológicos. A sua presença passa a gerar um efeito espelho. Quem está desequilibrado se sente desconfortável perto de você, enquanto quem está buscando verdade se sente inspirado. Isso ocorre porque sua energia se alinha com um nível de autenticidade raro. E em um mundo que vive de máscaras, a autenticidade é revolucionária. Mas não se engane. A individuação não é linear, nem confortável. É um processo de morte e renascimento. Você morre para a imagem que os outros tinham de você. Morre para o papel social que interpretava. Morre para as versões antigas de si mesmo. E nesse vazio, renasce algo novo, mais sólido e mais inteiro. Carl Jung nos ensina que não há despertar da consciência sem dor. E quem foge da dor, foge de si. Por isso, o processo exige coragem. Coragem para soltar, para desapegar, para confiar que, ao abandonar o velho, você está abrindo espaço para o verdadeiro. E é nesse renascimento que a inatingibilidade começa a se consolidar. Porque você já não responde mais às pressões externas da mesma forma. O medo da rejeição se dissolve. A necessidade de agradar desaparece. E o desejo de provar algo perde o sentido. O indivíduo que passou pelo fogo da individuação sai do outro lado com um brilho nos olhos que não é arrogância, é presença. E essa presença é poderosa, porque ela não depende de aparência, de status ou de performance. Ela é. E o que simplesmente é não pode ser tocado por julgamentos externos. Esse é o verdadeiro poder silencioso de quem se torna inatingível. Em um mundo onde todos gritam para serem notados, o silêncio de quem se conhece profundamente se torna ensurdecedor. Carl Jung acreditava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Mas quando você traz à luz cada parte sua, inclusive as mais desconfortáveis, você começa a viver com propósito, não mais por inércia. E isso muda tudo. Você se torna alguém que não precisa se defender o tempo todo, nem reagir a cada estímulo. Seu silêncio não é vazio, é domínio. É uma ausência de ruído que revela um mundo interno tão rico, tão estruturado, que intimida e, ao mesmo tempo, atrai. Esse tipo de presença é o que Jung chamaria de integração do self, um estado em que o ego se curva ao inconsciente e ambos trabalham juntos. É diferente da passividade. É ação consciente. Você não age mais por impulsos automáticos, mas por escolha clara. E essa clareza gera uma tranquilidade que poucas pessoas conhecem. Você deixa de entrar em disputas desnecessárias, não porque tem medo de perder, mas porque sabe que certas batalhas não merecem sua energia. Isso faz com que sua simples presença imponha respeito. Não pela força física, não por gritar mais alto, mas porque as pessoas sentem que você não está jogando o mesmo jogo que elas. A ausência de reação é um dos sinais mais fortes de poder interno. Quem precisa responder a tudo demonstra insegurança. Mas quem conhece seu valor pode escolher o silêncio como escudo. Jung via o inconsciente como um aliado, não algo a ser temido, mas explorado. Quando você mergulha nesse inconsciente e resgata as partes perdidas de si mesmo, você se torna completo. E alguém completo não se sente ameaçado. Isso confunde quem vive de manipulação, de controle emocional, de disputa de ego. Porque a única linguagem que essas pessoas entendem é a da reação. E você agora não reage. Escolhe. Escolhe o que vale seu tempo, sua palavra, sua presença. Essa escolha contínua de onde colocar sua energia redefine sua identidade. Você começa a selecionar ambientes, relações e projetos com um critério muito mais elevado. Não mais baseado em necessidade ou escassez, mas em autenticidade e alinhamento. Isso afasta muita gente, mas também aproxima as pessoas certas.
E esse é outro sinal de quem se tornou inatingível. Você não precisa mais correr atrás de conexões. Elas fluem até você. Porque há algo em alguém que domina a si mesmo, que se torna magnético. É como se o universo respondesse com sincronicidade àquele que finalmente encontrou seu eixo. E o mais surpreendente é que, quanto mais você se cala, mais os outros falam sobre você. Quanto menos você precisa aparecer, mais sua ausência se torna notada. Quanto menos você busca validação, mais ela vem até você. Não porque você está tentando manipular isso, mas porque atingiu um ponto onde a sua verdade fala mais alto que qualquer esforço externo. Jung chamava isso de individuação plena, um estado raro, mas possível, em que o ser humano vive em total coerência com sua essência. E é justamente essa coerência que te torna inatingível. E é nesse renascimento que a inatingibilidade começa a se consolidar. Porque você já não responde mais às pressões externas da mesma forma. O medo da rejeição se dissolve. A necessidade de agradar desaparece. E o desejo de provar algo perde o sentido. O indivíduo que passou pelo fogo da individuação sai do outro lado com um brilho nos olhos que não é arrogância, é presença. E essa presença é poderosa, porque ela não depende de aparência, de status ou de performance. Ela é. E o que simplesmente é, não pode ser tocado por julgamentos externos. Esse é o verdadeiro poder silencioso de quem se torna inatingível. Jung foi um dos primeiros a afirmar que a verdadeira liberdade não está em negar nossa escuridão, mas em integrá-la. E aqui está um dos maiores segredos de quem se torna inatingível. Essa pessoa não teme a própria sombra. Pelo contrário, ela a conhece, a enfrenta e a transforma em força. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que reprimimos: raiva, inveja, medo, desejo de poder, carência. Todos têm isso. Mas poucos têm coragem de olhar para dentro e dizer: sim, isso também sou eu. E quando você faz isso, deixa de ser controlado por esses impulsos. Eles não somem, mas passam a te servir, e não mais te dominar. O problema da sociedade atual é que ela nos ensina a projetar nossas sombras nos outros. Criticamos o que não aceitamos em nós. Julgamos o que tememos reconhecer internamente. É por isso que tantos vivem presos em julgamentos, conflitos, inseguranças. Eles estão constantemente lutando contra partes de si mesmos, mas como não enxergam isso, descarregam nos outros. Quem integra sua sombra, por outro lado, desenvolve um olhar mais calmo, mais compassivo. Porque entende que todo comportamento alheio é apenas a manifestação de uma batalha interna não resolvida. E isso muda sua forma de existir no mundo. Essa integração profunda gera uma estabilidade emocional rara. Você não se sente mais ameaçado por críticas, nem desmorona diante de frustrações. Sabe por quê? Porque já viu o pior de si mesmo e sobreviveu. Quando você mergulha no que há de mais sombrio dentro de si e não foge, você volta mais forte. É como forjar uma espada no fogo. Quanto mais calor, mais resistência. Jung dizia que somente aquele que olha para dentro desperta. E ao despertar, você não é mais um joguete nas mãos do inconsciente. Você se torna o mestre do seu próprio destino. Isso assusta os outros, porque eles sentem que você não pode ser manipulado. E aqui está algo curioso. As pessoas vão tentar testar você. Vão provocar, zombar, diminuir. Não porque você está errado, mas porque sua presença expõe a inconsciência delas. Você se torna um espelho que reflete tudo aquilo que elas não querem ver. E isso incomoda. Mas quem integrou a sombra não reage com ódio, nem com superioridade. Reage com serenidade. Porque entende que cada um está no seu próprio estágio de despertar. A sua paz se torna inabalável. E é essa paz, essa ausência de desequilíbrio emocional, que te torna intocável.
Você não briga por ego. Você não grita para ter razão. Você apenas observa. Ser inatingível, portanto, não é sobre força bruta, nem sobre controle externo. É sobre autodomínio. E esse autodomínio só nasce quando você acolhe todas as partes de si, luz e sombra, sem medo, sem culpa, sem repressão. Esse é o caminho do guerreiro interno. O caminho daquele que, ao invés de se esconder atrás de máscaras sociais, prefere viver com integridade total. E quem vive com integridade irradia uma confiança silenciosa, uma presença firme, que não precisa de aplausos. Jung chamaria isso de realização do self. Um estado em que o ser humano finalmente se reconcilia com tudo o que é, e por isso se torna inteiro. E quem é inteiro é inatingível. Chegar ao ponto onde nada mais te domina é, na visão de Jung, o ápice da liberdade psicológica. Não se trata de viver sem problemas, mas de não ser mais escravo dos próprios complexos. E isso é revolucionário, porque enquanto o mundo corre atrás de fórmulas de sucesso, de estratégias para vencer, de métodos para manipular, você caminha com firmeza, sem precisar provar nada. Sua vitória já aconteceu dentro de você. O que vier de fora é consequência, nunca a causa da sua paz. E isso, por si só, te coloca em uma posição rara, quase mística, aos olhos dos outros. Como se você tivesse descoberto algo que a maioria nem sabe que existe. Nada mais te domina. Nem a raiva, nem o medo, nem a carência. Você pode até senti-los, mas não se identifica com eles. Você os observa, os acolhe e os solta. Esse é o diferencial. O mundo ensina que sentir medo é sinal de fraqueza. Jung ensina que é justamente ao encarar o medo que você se fortalece. O mesmo vale para a solidão, a rejeição, a dor. Cada emoção difícil, quando vista com consciência, se transforma em aprendizado. E cada aprendizado te torna mais sólido, mais presente, mais centrado. Você não evita o caos. Você anda por dentro dele com os pés firmes no chão. E isso é raro. E quando algo é raro, se torna poderoso. E é nesse ponto que você começa a atrair não pelo que tem, mas por quem você é. Pessoas percebem sua energia sem que você diga uma palavra. Elas sentem sua integridade, sua serenidade, seu eixo. E isso é magnético. Mas aqui está o ponto-chave. Você não precisa mais disso. Você não faz nada com a intenção de agradar. Você simplesmente vive em alinhamento com o que é. E essa coerência interna te dá uma presença que silencia salas, que impõe respeito sem esforço, que inspira sem palavras. Porque, como Jung diria, a vida não vivida se torna uma doença. Mas quando você vive com totalidade, você cura. Cura a si mesmo e cura ao redor. Não é mais você que busca reconhecimento. É o mundo que reconhece algo em você, mesmo sem entender o que é. E esse algo é o reflexo da sua integração, do seu autoconhecimento, do seu despertar. Por isso, quanto mais você se torna inteiro, mais se destaca. Não porque tenta, mas porque se tornou raro. Raro por ter encarado a própria escuridão. Raro por ter transcendido as máscaras. Raro por ter escolhido a consciência em vez da conveniência. E essa raridade é o que define o verdadeiro inatingível. Não é sobre status, é sobre alma. E agora você entende. Entende porque, quando você se torna inatingível, tudo muda. Você não controla o mundo, mas domina seu mundo interno. Você não precisa mais da aceitação dos outros, porque já se aceitou por completo. Você não teme mais perder, porque já encontrou o que realmente importa. Você não precisa ser temido, porque é respeitado pela sua essência. Carl Jung não apenas teorizou isso, ele viveu. E agora, talvez, seja sua vez. Sua vez de silenciar o caos, de integrar a sombra, de encontrar o self, de tornar-se
inatingível. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo algo diferente dentro de si. Um silêncio novo. Uma percepção que antes não existia. Porque, no fundo, você já começou esse processo. Já iniciou o caminho da individuação. O termo que Jung usava para descrever o despertar da verdadeira identidade. Mas quero que você entenda uma coisa. Esse caminho não é fácil. Ele exige coragem, renúncia e, acima de tudo, compromisso com a verdade. Não a verdade do mundo, mas a sua. Aquela que grita baixinho dentro de você e que, por tanto tempo, foi ignorada. E é nesse exato ponto que muitos desistem. Porque ser inatingível não é se esconder atrás de uma casca. É se despir de tudo aquilo que não é você. Você vai sentir a dor do corte quando abrir mão das máscaras. Vai se deparar com o medo do vazio quando deixar de buscar validação. Vai encarar o silêncio profundo que vem antes da transformação. Mas esse silêncio é sagrado. É nele que sua alma se reconstrói. E quando ela se levanta, não há mais nada que o mundo possa tirar de você. Nem aprovação, nem rejeição, nem aplauso, nem desprezo. Você se basta. E é por isso que o inatingível não é alguém frio, é alguém inteiro. Não é quem não sente, é quem sente tudo, e mesmo assim permanece firme. Agora, respire fundo e olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que ainda me domina? Seja sincero, porque a resposta é a chave para o seu próximo nível. E se esse vídeo te tocou, se alguma parte dele mexeu com a sua alma, então compartilhe. Não por vaidade, mas porque pode existir alguém, talvez bem perto de você, que está à beira do colapso e que só precisa ouvir isso. Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa está onde menos quer olhar. Talvez esse vídeo tenha sido esse espelho. Então, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te marcou. Eu quero saber. Quero ver quem são aqueles que estão prontos para essa jornada de integração e despertar. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, porque aqui, cada vídeo é um convite para a profundidade. E a cada semana, eu trago mais reflexões como essa, que não são apenas para entreter, mas para transformar. E lembre-se, quando você se torna inatingível, não é o mundo que muda, é o seu olhar. E quando o olhar muda, tudo muda. Até o próximo mergulho.